Bom, começando então com os elementos que definem o estilo das danças tradicionais gaúchas, vamos começar com uma fala de Paixão Cortez, que é referência na área das tradições gaúchas. Ele diz que dançar é um exercício físico e mental, em que se deseja harmonizar os movimentos corporais ao ritmo da música e cujo tema deve estar em sintonia com o estágio psicossocial e cultural do indivíduo, sem que se perca de vista a estética. Isso vai fazendo mais sentido ao longo que a gente vai caracterizando esses elementos dessas danças gaúchas. Bom, a gente tem os ciclos coreográficos, que podem ser o ciclo do fandango, que é baseado em uma ação e reação. Ação do peão, de galantear e tentar seduzir sua prenda. E também da prenda, de reagir a essa ação do seu peão, né, com graciosidade e recato. Tem o ciclo do minueto, onde os passos e gestos tanto do peão como da prenda são mais definidos e refinados, com lentos giros e reverências. Tem o ciclo das contradanças e também o ciclo dos pares enlaçados, onde as características são de passos e movimentos alegres, vividos e descontraídos. Bom, a gente separou então elementos físicos, elementos culturais e também elementos artísticos diferentes dessas danças, né? Então, elementos físicos podem ser sapateios, sarandeios, cumprimentos, levante e entremeios. Os sapateios, como o nome já diz, é a habilidade e característica do exibicionismo do peão para executar o sapateio. Já o sarandeio é a ação feminina de segurar a saia com a finalidade de explorar a sua graça, com movimentos graciosos e delicados. Os cumprimentos são tanto por parte do peão como da prenda, com atos de inclinar a cabeça, como também de tomar a saia e executar uma leve flexão de joelhos. Levante e entremeio são ações de falas, como também de gestos, que caracterizam a chamada das danças, como também das próximas danças. Já os elementos culturais, a gente pode classificar como música, história, vestimentas e contexto. A música nada mais é do que a tradição que a gente vem trazendo de outras culturas, mas por que elas podem ser consideradas gaúchas? Porque o gaúcho, ao recebê-las, deu a questão dos detalhes, também do contexto e também da sua tradição histórica. Bom, a história, quando a gente trata de coisas tradicionais, a gente se refere à cultura e também ao folclore de uma sociedade, nesse caso, da gaúcha. Então, nas danças gaúchas, a gente traz consigo também, além da música, a história por trás desse povo gaúcho. As vestimentas são as vestimentas tradicionais gaúchas, como bombacha, saia, bota, e assim a gente vai caracterizando e dando vida e história para as danças. O contexto, muito parecido com a história, é relacionado com a questão histórica nossa do estado, onde a gente consegue, através da dança e da música, conseguimos trazer toda essa sociedade gaúcha, toda essa cultura e folclore que a gente tem vivido nesses últimos anos. Para vocês sobre a cultura e a origem do tradicionalismo gaúcho e das danças gaúchas. Vou falar um pouco sobre o contexto histórico e cultural. Desde os anos de 1850, por aí, havia tentativas, né, de fazer com que o tradicionalismo gaúcho fosse um movimento forte aqui no estado, né, por meio dos gaúchos da época. Porém, nunca era concretizado, eles nunca conseguiam fazer com que fosse algo marcante, forte naquela época, mas mais pra frente, né, em 1940, o tradicionalismo gaúcho ressurge com muita força no estado, assim conseguindo trazer consigo as danças tradicionalistas também como uma forte força de expressão, forma de expressão. As primeiras danças gaúchas, então, né, são inspiradas em danças uruguaias, mas mais posteriormente ganha influências de imigrantes espanhóis, portugueses, italianos e alemães também. Também é válido, né, comentar que tem bastante presença, né, de africanos e indígenas, né, que são muito fortes até hoje. Os gaúchos, então, né, com essas danças vindas de fora, fortes influências vindas de fora, conseguiram, de certa forma, né, entre aspas, agauchar essas danças, né, e trazendo características do Rio Grande do Sul, a cor e a forma do Rio Grande do Sul, do gaúcho, né. Eles conseguiram marcar essas danças com duas principais características da alma gaúcha, a teatralidade e o respeito à mulher, né, que a gente consegue ver nas danças. Então, a dança gaúcha representa uma forma de força, expressão e a identidade cultural do povo gaúcho, promovendo um espaço de socialização e confraternização entre a comunidade gaúcha em comemorações, né. Então, gente, sobre as influências, né, e os impactos em outras formas de arte, né, ao Brasil afora. Então, o tradicionalismo gaúcho tem muita força culturalmente, né, ele contribui de muitas formas para outras artes, enfim, né, como com a sua dança, com a sua música, gastronomia, poesia, literatura, a pintura e, né, em outras diversas formas de expressão artística ao Brasil afora, né. Com a música, né, a gente pode ver que a nossa música nativista, ela tem muita força, né, ela é muito famosa, digamos assim, e ela, né, tem grande influência na composição de músicas e performances de outros gêneros, né, servindo de inspiração para novos ritmos e letras. A dança, então, né, que é o nosso foco principal, são muito famosas
mundo afora, né? Porque são muito marcantes, muito lindas, né? Podemos dizer assim. Como, por exemplo, o fandango e a valsa crioula, elas servem de forte fonte de inspiração para danças contemporâneas, né? Que tentam trazer essa leveza, essa energia das danças tradicionalistas, né? A poesia, a literatura também serve muito de influência para outros artistas, né? E as pinturas também. Então, eu tenho uma frase aqui que eu achei muito bonita, queria trazer para vocês também, que diz: as danças tradicionais gaúchas trazem na pureza e na simplicidade suas mais importantes características, que é o que realmente o gaúcho transmite, o gaúcho diz, né, durante suas danças, suas performances, e é isso que torna tudo muito lindo, tudo muito, muito forte, e que causa, né, dá toda essa influência ao Brasil afora. Harmonia de conjunto nas danças tradicionais gaúchas. Organização dos dançarinos no espaço disponível, com distâncias ordenadas entre os pares em fileiras, colunas, círculos ou outras formações, aplicável a danças em fila. Condução do par para iniciar a dança. O homem deve conduzir a prenda de forma simples, espontânea e respeitosa, podendo usar o lenço apenas para esse fim. A formação da dança deve manter espontaneidade, respeitando o estilo do ciclo e da dança, sem que a introdução se sobressaia ao restante, como cerimônia, galanteio, alegria e envolvimento. Cumprimentos. Peão inclina levemente a cabeça e o tronco, com respeito e cavalheirismo. Prenda. Segura a saia com ambas as mãos e faz uma leve flexão dos joelhos com graciosidade. Sapateios. O sapateio é uma demonstração individual de habilidade do peão, com foco em criar efeitos sonoros que acompanhem o ritmo. Pode incluir floreios, desde que não descaracterizem sua função principal. Mesmo em coreografias coletivas, não deve haver contato físico entre os peões. Sarandeios. O sarandeio destaca a graça feminina por meio de movimentos delicados e expressivos da saia, com a finalidade de atrair o peão ou demonstrar satisfação. Expressões corporais. Os dançarinos devem expressar os movimentos com naturalidade, intencionalidade e espontaneidade, de acordo com as características do ciclo e das figuras da dança. Desenvolvimento artístico da dança. A avaliação artística considera a dança tradicional como um todo, desde sua introdução até o final, observando os ciclos, características da dança, indumentária e harmonia com a música. E então, o desenvolvimento da dança em si. Na dança do pezinho, a técnica começa pela postura e equilíbrio, fundamentais para manter a elegância e a segurança nos movimentos. Os passos com os pés precisam ser precisos e coordenados com o corpo e os braços, garantindo harmonia nos deslocamentos. É importante também seguir o ritmo da música, deixando a dança leve e fluida. A interação com o parceiro é essencial. A dança acontece em conjunto, com troca de energia e sintonia. E por fim, temos o movimento circular, que é uma característica marcante da dança do pezinho, criando uma dinâmica que envolve e encanta o público. Já na milonga, a técnica se destaca pelos passos conhecidos como 2 e 1, que dão um ritmo característico dessa dança. É fundamental estar atento ao ritmo da música para manter a cadência correta. A conexão com o par é ainda mais intensa na milonga, exigindo uma comunicação silenciosa através dos movimentos. E, para completar, a leveza é a chave. Os passos devem fluir com suavidade, mantendo a elegância e a delicadeza que essa dança tradicional pede. Agora vamos falar um pouquinho sobre o figurino, o que ele significa e quais são eles. A vestimenta do peão originalmente foi feita para o dia a dia no campo. Precisa ser prática e confortável. A bombacha larga facilita quando é hora de montar no cavalo. A camisa protege contra o sol forte. A guaiaca, sempre à mão, guarda tudo o que é essencial. E as botas, essas são as companheiras que encaram o terreno difícil e protegem os pés do peão. Mas a vestimenta do peão vai além da função. Ela carrega um significado profundo. O lenço no pescoço é um símbolo de orgulho e pertencimento, com cores que contam histórias e representam diferentes grupos. A própria guaiaca não é só prática, ela liga o peão às suas raízes e à cultura gaúcha que ele carrega no peito. E quando o peão se apresenta em festas e eventos, a roupa ganha um toque especial. Os tecidos são escolhidos com mais cuidado, os detalhes mostram capricho e o chapéu, sempre presente, fecha o visual com elegância, respeito e muito orgulho da tradição. Já o traje da prenda é a união perfeita entre tradição e beleza. O vestido sempre longo e rodado lembra o estilo do século XIX, mas com o charme das rendas, babados e bordados que dão vida à peça. As cores podem variar, algumas preferem tons suaves, outras cores mais vivas, mas sempre com muito bom gosto. Cada detalhe do traje tem seu valor. As mangas podem ser longas ou um pouco mais curtas. Os decotes são sempre discretos. Avental e faixa ajudam a marcar a cintura e valorizar o corpo da prenda. No cabelo, flores ou fitas trazem delicadeza. E os acessórios são simples, mas completam o conjunto com elegância.
A prenda é mais do que uma figura bonita. Ela é guardiã da cultura gaúcha, usa sapatos confortáveis porque precisa estar pronta para a dança, para os concursos, para os eventos, onde representa com orgulho as tradições do nosso povo. Com sua presença, ela mantém viva a cultura que atravessa gerações. Portanto, vestir-se como prenda ou como peão não é apenas uma escolha de roupa, é uma forma de manter viva a alma, a história e a identidade do povo gaúcho. Cada detalhe carrega um pedaço desse legado, que passa de geração para geração. Funções, então, começando pelas danças tradicionais gaúchas. As danças tradicionais gaúchas surgiram de um resgate cultural, idealizado por Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Dessa forma, a sua principal função é de manter viva a cultura gaúcha, tanto em centros de tradições gaúchas, presentes em diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul, quanto em CTGs de outros estados do Brasil. Há relatos de gaúchos que atualmente moram em outro estado e sanam suas saudades dançando nos galpões de CTG, mantendo o reconhecimento da identidade do lugar onde nasceram. Além disso, as danças tradicionais gaúchas hoje têm uma representação artística muito forte no Enarte, maior evento competitivo de danças do estado. São inúmeras pessoas em suas invernadas que dedicam horas, dias e até meses ao aprimoramento das danças e das apresentações de entrada e saída para o Dia do Enarte, em busca da maior premiação. Sobre as danças de salão ou de fandango. Elas são danças que relembram os antigos festejos e bailes de família ou de bairro, disseminados pelo Estado através das culturas europeias que chegavam e sua miscigenação com o que já existia por aqui. Elas caracterizam momentos de festejo e comemoração, evidenciado também nas pilchas, que são mais elaboradas para os dias de baile. Percebe-se uma difusão maior desse tipo de dança pelos interessados na cultura gaúcha, mas que por vezes não têm tempo para participar de ensaios de invernada e também pelas menores demandas em coreografias nas danças de salão, então. Sobre o pezinho, ela foi a primeira dança tradicional resgatada e uma das mais conhecidas atualmente. É difundida por várias regiões do país, representando bem a continuidade do resgate cultural antes feito. Por sua facilidade, também é muito ensinada às crianças nas escolas, fortalecendo o vínculo com a cultura do Rio Grande do Sul. E por fim, a milonga. Por ser uma prosa ou uma poesia cantada, antigamente só com a viola ou o violão de acompanhamento, a milonga retrata a vida dos gaúchos, tanto no campo quanto na cidade. Muito compartilhada entre as fronteiras, se faz presente também no Uruguai e na Argentina fortemente, demonstrando que as fronteiras físicas não são barreiras de cultura. Durante os bailes, a dança da milonga geralmente era a mais calma de todas, proporcionando momentos enamorados, ou seja, quando os casais apaixonados entram na pista. Começando um pouquinho ainda pela pilcha, o xiripá e a vincha. Elas são peças de origem indígena que fazem parte da pilcha gaúcha, mas com o uso exclusivo dos homens, então somente os peões podiam utilizar essas duas peças. O xiripá ainda tem dois tipos, tanto o xiripá saia quanto o xiripá farroupilha, ambos bem conhecidos e difundidos. A bota garrão de potro. Ela é um tipo de bota feita literalmente com o couro do meio do pé do gado, muito utilizada antigamente. Por sua confecção usar o couro do animal, os dedos dos pés ficam de fora quando utilizado por homens, porque é onde fica o casco da pata do animal. Camafeu é uma joia que é utilizada pela prenda em eventos importantes. Ela é semelhante a um broche, porém com detalhes esculpidos em alto relevo. Em algumas competições oficiais, como o Enarte, é necessário apresentar uma pesquisa com base na literatura para justificar o uso de pilchas diferentes das tradicionais, que são a bombacha, que é o vestido, e então se for utilizado um fraque ou um xiripá, por exemplo, precisa dessa pesquisa, que comprove o período histórico em que essas eram utilizadas. Partindo um pouquinho para as danças, então, o bugio é a única dança que surgiu realmente no estado do Rio Grande do Sul, com registros em São Francisco de Assis. A milonga tangueada é uma milonga dançada com alguns passos mais marcados, utilizando maior ênfase também nas flexões de joelho, lembrando, como o próprio nome diz, o tango. Sobre o pezinho, antigamente, em momentos de maior rigor de aproximação entre casais e também onde a vestimenta cobria quase todo o corpo, os pés serviam como uma forma de comunicação entre os pares, podendo assim denotar algum significado também a dança do pezinho. E ainda sobre uma competição de dança chamada Fegadão, ela foi de grande importância, assim como o Enarte, porém com uma organização própria em que se contemplava outras danças tipicamente gaúchas, como por exemplo as danças birivas.